Quer saber o que fazemos para vencer? Aqui na Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, e hoje no versículo 6. Diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controladas pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, onde eu e você temos capacidade para vencer? Na mente. É dentro da nossa mente que tudo acontece. Somos vencedor ou somos fracassados através dos nossos pensamentos. Se você vive controlado pela sua própria mente, pela mente humana, que é a mente que te leva à prática do pecado, você sempre será um perdedor. Mas, se você for controlado pela mente de Deus, que é a mente do Espírito, você certamente será um vencedor. E como sabemos se somos vencedor ou perdedor? Quando a nossa natureza humana nos domina a fazer tudo que é errado, tudo que é contrário à vontade de Deus, então certamente você fica morto. E como é ficar morto espiritualmente? Ficar morto espiritualmente é você ficar aqui dentro de você, longe de Deus. Porque Deus não tem como conviver com a natureza pecaminosa. Ele ama o pecador, mas ele não pode conviver com o pecado. Você sabe disso. Todos nós sabemos disso. E aí está o grande problema entre o homem e Deus. O homem leva maior parte da sua vida distante do Senhor Deus. Por quê? Porque vive praticando aquilo que é errado. E muitas pessoas até acham que isso não tem nada a ver, mas tem sim, porque ele fala aqui, no versículo 6, né? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, quer dizer, longe de Deus, a pessoa fica morta. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Então, quando a sua mente é controlada pelo Espírito daquele que inspirou essas palavras que estão aqui, certamente você vai ter vida. Vida aqui e vida eterna. Paz aqui e paz eternamente. Mas para isso, você tem que descobrir qual é a sua mente. A sua mente ainda é natural ou você já tem a mente espiritual? E para ter a mente espiritual, você só alcança ela não nos contos, não nas histórias, não no que falam por aí, não. Para você ter a mente de Cristo, aonde está a mente de Cristo? Na palavra. Aqui está a mente de Cristo. Quando você vem para cá e começa a meditar, entrar dentro da palavra e deixar a palavra ser implantada em você, então a sua mente humana vai morrendo e a mente de Cristo vai nascendo em você. Os seus pensamentos são novos, o seu comportamento é novo, as suas atitudes, os seus desejos são novos, aqueles desejos velhos, aquelas coisas velhas vão desaparecendo e vai surgindo só coisas novas, mostrando que você está com uma mente nova e por isso está vivendo em novidade de vida. Mas pouquíssimas pessoas conseguem descobrir isso. E por quê? Porque não valorizam a palavra de Deus. Tem apenas a palavra de Deus como um livro aberto na sua casa ou apenas como um conto de história que ela tem o costume de ler de vez em quando. Mas não venha para aqui com o desejo que esta palavra entre dentro de você para fazer toda a diferença. Por isso que essa inspiração aqui que ficou para todos nós, não ficou para que nós vivêssemos mortos, mas sim para que nós tivéssemos vida. E diz assim no versículo 7, por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. Olha aí. Então, quando você tem a mente natural, a mente controlada por você mesmo, pelos seus próprios sentimentos,
você se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque você desobedece à lei de Deus, que é a palavra. A palavra te diz que você não pode, por exemplo, bem banal, mentir, mas a sua natureza te leva para a mentira. A palavra de Deus diz que você tem que ser marido de uma só mulher, mas a sua natureza coloca o desejo de você ter várias mulheres. E assim a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar o nosso próximo. A palavra, a lei de Deus diz isso, mas a sua natureza se nega a dar perdão. Então, nunca a pessoa vai conseguir ter a mente de Cristo enquanto ela tiver a sua própria mente, e a mente natural que nascemos com ela é a mente de Adão e Eva, a mente do pecado. Mas você e eu estaremos falando mais sobre isso, e você vai ver que existe uma forma de você e eu nos tornarmos uma nova criatura.